Bom, conforme nós estudamos ontem, a gente está naquele debate entre o padre e Allan Kardec sobre se tem necessidade ou não de estudar o Espiritismo, se os Espíritos trouxeram alguma novidade, se não seria melhor ficar só com o que Jesus fala, nos ensina, está lá na Bíblia e tal. Esse é o tema do nosso estudo de hoje. Bora para a leitura, eu vou comentando aquilo que eu compreendo e vocês vão deixando aí nos comentários também a participação de vocês no estudo. Bora lá. Apresento claramente as questões seguintes. A quantos combatem o Espiritismo sob o ponto de vista de suas consequências religiosas? Bom, então aqui Allan Kardec está afirmando que o Espiritismo traz consequências religiosas. Então, nesse ponto, o Espiritismo tem um viés religioso, né? Algumas pessoas chamam de Espiritismo de religião, outras dizem que o Espiritismo não é religião, é apenas uma filosofia. Eu não vou ficar entrando nesse debate se é ou não, é a necessidade de cada um, é como cada um sente a questão dentro de si e está tudo bem. Contanto que a pessoa estude, aprenda e pratique o espiritismo no dia a dia, está tudo bem. E aí, vamos para essa questão de prática, quando Allan Kardec coloca aqui das consequências. Primeira, quem terá melhor quinhão na vida futura? Aquele que não crê em coisa alguma ou aquele que, crente das verdades gerais, não admite certas partes do dogma? E aí, hein? Já repararam que existe às vezes isso no dia a dia? A pessoa se diz espírita, mas não acredita na reencarnação. Ou a pessoa se diz espírita, mas tem medo da morte. Ou a pessoa diz espírita, mas não quer ver espíritos. É uma contradição, né? A pessoa aceita alguma coisa, mas a outra ela quer rejeitar. Então todos nós temos um pouco desses conflitos dentro de nós. E para resolver qualquer conflito, geralmente o caminho é a reflexão, é a ponderação. E você faz isso através de um estudo sério, aprofundado, como esse que a gente está fazendo aqui no nosso canal, como vários outros canais também fazem essa abordagem, como nos centros espíritas também costumam ter grupo de estudo. Então, isso é bem válido para uma melhor reflexão e compreensão do que é o Espiritismo. Continuando. Segunda, o protestante e o cismático serão confundidos na mesma reprovação que o ateu e o materialista? Pois é aquilo que a gente falou no estudo de ontem. Há tantas divergências dentro do movimento cristão que a gente fica em dúvida de para que lado vai. Porque se todas elas se apoiam no mesmo livro, que é a Bíblia, como é que pode ter centenas de religiões cristãs diferentes pelo mundo? Eu diria até milhares, né? Certa vez eu estava lendo uma estatística do Sebrae sobre isso e era na casa dos milhares aqui no país. Continuando. Terceira, o que não é ortodoxo no rigor da palavra, mas faz o bem que pode, que é bom e indulgente para com o próximo, leal em suas relações sociais, deve contar menos com a salvação do que aquele que crê em tudo, mas é duro, egoísta e baldo de caridade? Esse é um ponto bem interessante, né? Tem pessoas que sabem a Bíblia de cor e salteado. Qualquer versículo ela é capaz de dizer na hora, de te dar uma explicação, mas quando vai para o dia a dia, o camarada está fazendo tudo ao contrário. A Bíblia não é um livro que prega o egoísmo, mas o cara pega o carro dele, para em fila dupla, bota o carro em cima da calçada, toma a posição errada na hora de estacionar e ocupa a vaga de dois carros, tá dirigindo e falando no celular, vai para a padaria e de repente está reclamando que o idosinho teve preferência no atendimento conforme manda a lei. Então o camarada às vezes é contrário ao que ele sabe, muito bem sabido, né, do livro A Bíblia, da religião em que ele frequenta. Isso é muito assim incrível. Como é que a pessoa está ali gastando tanto tempo para aprender algo, aprendeu, sabe na ponta da língua, mas não pratica. Então ela está perdendo o tempo dela, está sendo um verdadeiro hipócrita, enganando os outros com a sua fala, porque não cumpre nada do que fala. Continuando, qual terá mais valor aos olhos de Deus? A prática das virtudes cristãs sem a dos deveres da ortodoxia ou a destes últimos sem a da moral? E aí?
Será que é mais importante na Semana Santa fazer todos aqueles preceitos de não comer carne, por exemplo? Ou no dia a dia você come a sua carne, mas é uma pessoa que não mente, não engana ninguém, não trapaceia, não comete nenhum crime, procura seguir fielmente o que Jesus nos deixou de ensinamento? Bom, todos nós sabemos qual é a resposta mais acertada, né? É aquela pessoa que se esforça para vencer os seus defeitos. Aliás, essa minha colocação agora é o significado de um bom espírito. Um bom espírito é aquele que se esforça para vencer os seus defeitos. E também é o significado de um bom cristão. Todo aquele que faz a vontade do Senhor, conforme disse Jesus. Então, se aquele que faz a vontade do Senhor é aquele que segue as leis de Deus, como é que pode você falar uma coisa e não fazer o que está dizendo? É contrário a seguir as leis. Então você é um infrator das leis divinas. Vamos colocar assim. Continuando, respondi, senhor Abade, às questões e objeções que me dirigistes, mas, como vô-lo disse no começo, sem intenção alguma preconcebida de conduzir-vos às nossas ideias e de mudar as vossas convicções, limitando-me tão somente a fazer-vos encarar o Espiritismo sob seu verdadeiro aspecto, se não tivesseis vindo, eu não vos teria ido procurar. Não quer isto dizer que desprezássemos a vossa adesão aos nossos princípios, caso ela se verificasse. Longe disso, julgamo-nos sempre felizes pelas aquisições que fazemos, as quais têm para nós tanto maior valor quanto mais livres e voluntárias são. Não só não temos o direito de exercer constrangimento sobre quem quer que seja, como também sentiríamos escrúpulo em ir perturbar a consciência dos que, tendo crenças que os satisfazem, não venham espontaneamente ao nosso encontro. Dissemos que o melhor meio de se esclarecerem sobre o Espiritismo é estudarem previamente a teoria. Os fatos virão depois, naturalmente, e serão facilmente compreendidos, qualquer que seja a ordem em que as circunstâncias os façam vir. As nossas publicações são feitas no intuito de favorecer esse estudo. Eis aqui a ordem que aconselhamos. E aí eu vou parar aqui para explicar esse parágrafo que acabamos de ler. Entendemos que o Espiritismo traz explicações sobre os ensinamentos de Jesus. Entendemos que o Espiritismo traz explicações dos espíritos superiores sobre como funcionam as leis divinas, o universo em que habitamos. Entendemos que o Espiritismo traz uma linguagem mais objetiva e uma proposição mais racional. Não é uma filosofia daquelas que a gente ouve, é assim porque Deus quer, ou você não pode questionar nada porque Deus vai lhe castigar. Ao contrário, o Espiritismo coloca que devemos refletir, racionalizar todas as questões para não cairmos em contradições ou não sermos enganados por espíritos que estão tentando enganar, ou até mesmo numa questão como essa de um debate entre Allan Kardec, sendo um espírita, e um sacerdote de uma outra religião que quer desmerecer o espiritismo, a pessoa poder saber se posicionar e explicar o que é o espiritismo. Espiritismo não é para guerras religiosas, ao contrário do que nós vemos muitos dos nossos irmãos cristãos fazerem dentro das igrejas. Atacam o espiritismo e outras religiões, e de forma alguma Jesus faria isso. Não consigo imaginar Jesus dentro do Templo de Jerusalém condenando os fiéis de outras religiões ao suplício eterno, ao inferno. Jesus jamais faria isso, sendo ele a pessoa boníssima que ele era. Por que será então que esses irmãos de outras religiões fazem contrário ao que Jesus ensinou? Trata-se, meus amigos, de pessoas ainda inferiores, com defeitos morais gravíssimos. O primeiro defeito ali é o egoísmo. O segundo é o orgulho, a pessoa se achar detentora da verdade absoluta. O terceiro é a vaidade de achar que pode o mundo inteiro se converter numa única religião. Isso é uma utopia,
tal qual grandes ditadores na história da humanidade que tentaram conquistar o mundo inteiro, falharam terrivelmente e só trouxeram malefícios para as sociedades. Continuando, a primeira leitura a fazer-se é a deste resumo, que apresenta o conjunto e os pontos mais salientes da ciência. Com isso, pois, já se pode fazer dela uma ideia e ficar-se convencido de que, no fundo, existe algo de sério. Nesta rápida exposição, esforçamo-nos por indicar os pontos sobre que, particularmente, se deve fixar a atenção do observador. A ignorância dos princípios fundamentais é a causa das falsas apreciações da maioria daqueles que querem julgar o que não compreendem ou que se baseiam em ideias preconcebidas. Se desta leitura nascer o desejo de continuar, deve-se ler o Livro dos Espíritos, no qual os princípios da doutrina estão completamente desenvolvidos. Depois, o Livro dos Médiuns, para a parte experimental, destinado a servir de guia aos que desejarem operar por si mesmos, como aos que quiserem bem compreender os fenômenos. Vêm depois as diversas obras em que são desenvolvidas as aplicações e as consequências da doutrina, como o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo e etc. Então, até aqui, o que Allan Kardec propõe é que toda pessoa que se interessar pelo Espiritismo deve começar o aprendizado pelo livro O que é o Espiritismo. É por isso que eu dei início a essa playlist aqui no canal, para que as pessoas comecem pelo que Allan Kardec e os espíritos superiores da codificação sugerem, o livro que é o Espiritismo. Em seguida, passe a estudar o Livro dos Espíritos, e é esse o meu intento. Quando terminarmos o estudo do livro que é o Espiritismo, vamos iniciar o estudo do Livro dos Espíritos. Em seguida, o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho, depois o Céu e Inferno, depois a Gênese e assim sucessivamente. Bom, se você gostou do nosso estudo de hoje, clique em gostei. Eu particularmente adorei demais esse estudo e peço que vocês compartilhem com mais pessoas que também gostariam de aprender o que é o Espiritismo. Não esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito para continuar estudando conosco. E pesquisem no canal, tem várias playlists diferentes que vocês podem se interessar. Temos a playlist de orações, que está muito bacana, com orações diversas, de formatos diferentes, para finalidades variadas. Temos a playlist de meditação, que ajuda muito você poder refletir, relaxar sobre temas como ansiedade, depressão, estresse, timidez, autoestima, enfim, aproveitem o conteúdo do canal para a sua melhora espiritual. Um grande abraço e até o próximo estudo.